Estamos no ar novamente, aqui direto de Interlagos, no podcast oficial da Stock Car, nessa grande final do fim de semana decisivo da categoria mais importante do automobilismo brasileiro. E entre as equipes mais importantes, nós recebemos aqui Maurício Ferreira, que está há quantas décadas dentro da categoria, dentro da Stock Car? Revela para nós aí. São duas, né? Estamos completando 20 anos em 2004. Desde 2004, 2024, 20 anos. 2024 e tem novidades por aí. A gente vai falar sobre o passado, o presente e o futuro, especialmente. Estou muito curioso em relação ao futuro da Full Time. Maurício Ferreira, que tem um apelido que todo mundo chama aqui de Mau Mau. Mau Mau. É sempre bom lembrar Mau Mau com U. Por conta do Maurício, mas não é muito mal. Não é de maldoso. É de maldoso, exatamente. Isso. Você chegou no ponto que eu queria, né? Não é de maldade. Não é de maldade. Mal, vamos lá. 2025 da Full Time, né? A gente está muito curioso, muito saber exatamente como que vai ser essa equipe. Você que é um cara que tem uma voz ativa bem legal ali, tem uma ideia clara de como está a categoria. Mas, independentemente de qualquer coisa, como que a Full Time vai estar constituída, né, entre pilotos, carros, numa nova era dentro da Stock Car? Seja bem-vindo. Bom, obrigado. É sempre um grande barato participar com vocês, interagir da maneira que vocês levam o automobilismo para o fã, né, que é raro, automobilismo de verdade, aquilo sem ficar, não, politicamente correto, e eu também sou assim, então a gente acaba sempre se dando muito bem nos nossos bate-papos. 2025 tem muita novidade na Stock Car, né? Vem o carro novo, vem uma montadora nova, e aí tem alguns movimentos acontecendo que são de grandes mudanças. E para nós, Full Time, um dos grandes movimentos internos é que nós vamos ser a equipe, podemos dizer, oficial Toyota, a equipe é GR Full Time. Então, muda o nome, inclusive. Muda o nome, inclusive, o name é GR Full Time. A gente vai ter aí representando a maior montadora do mundo, está sempre entre as maiores montadoras do mundo há muitos anos. Essa semana eu estava vendo uma história das marcas dos últimos 60 anos e como que a Toyota como brand vem performando ali. Ela vem, agora estão as techs, né, que passaram todas, mas a Coca-Cola e a Toyota está sempre no meio. Então é óbvio que é muito motivo de orgulho ter essa parceria com eles. E eles estão em todos os lugares do mundo, né? Acabaram de voltar para a Fórmula 1 com a Haas, num apoio técnico, numa coisa que o futuro... Não sei, porque ninguém sabe, mas quem sabe já vem um motor aí de volta e assim vai. Então é um grande barato. A estrutura eles já têm, inclusive. A estrutura eles têm. Então é um grande barato poder fazer parte disso. E acho que também, desde que eu me lembre, eu nunca vi na Stock Car, pelo menos que me vem na mente, uma equipe representando realmente dois carros oficiais, montadora, pilotos contratados e etc. Então é um grande barato, mais uma vez, estar implementando isso junto à Stock Car. Você já pode liberar, eu sei que você tem um relacionamento muito sólido com o Rubens Barrichello, dá para encarar, dá para entender que ele vai fazer parte dessa nova equipe ou não? Como é que está a relação com o Rubinho? Não, o Rubens certeza que não fará parte dessa equipe GR Full Time, serão dois pilotos novos, dois pilotos que não estão na categoria. A gente está buscando aí, de novo, talvez bem provável, dar oportunidade para um jovem. Esse é um dos temas que a Toyota, um dos pilares que ela está colocando para eleger esse piloto e finalizar essa eleição, que seja um jovem piloto que provavelmente sem o apoio da Toyota não teria a condição de estar no grid da Stock Car principal. Então essa é uma das buscas, a gente está aqui hoje com a decisão também da Stock Series, pode ser que seja o campeão. Em tese o Arthur Gama tem uma certa vantagem em cima do Enzo Bedani, mas também pode ser que não seja o Arthur Gama. Estamos em tratativas. Fiz algumas reuniões com os dois, chamei os dois na oficina, almocei com os dois. Falei, você pode vir aqui, queria te conhecer, queria me aproximar de você, queria entender um pouco o seu histórico de automobilismo, um pouco como é a sua família, um pouco quem é você, enfim. E você também conhecer um pouco da gente, para a gente falar. Então, como isso é público, né? Os dois estiveram na nossa oficina, os dois estiveram no nosso GR Day dessa semana, na terça-feira, no Velocitar. Então, os dois estão, eu te diria, numa disputa real por ser um dos pilotos da GR Full Time. Mas as coisas mudam dinamicamente, né? O automobilismo é uma coisa que ontem eu me recordo sempre do Félix da Costa, que eu tenho uma amizade muito grande. Eu trouxe ele para Stock Car como convidado a primeira vez, segunda vez, titular, inclusive, etc. E conhecendo um pouco da carreira dele lá atrás, há 10 anos atrás, 11, quando ele
ele dormiu com o macacão da então Red Bull B hoje, Sim, mas sim. na época era AlphaTauri. Ele dormiu com o macacão pronto, escrito A. Félix da Costa, com a bandeirinha de Portugal, para o anúncio do dia seguinte. Ele estava indo dormir, um piloto de Fórmula 1, e o telefone toca do doutor e fala, olha, infelizmente não vai ser mais você, vai ser um russo chamado Kvyat. E o cara estava dormindo, piloto de Fórmula 1, indo para a cama, e não era mais piloto de Fórmula 1. Então as coisas mudam no automobilismo. A gente sabe que nessa equipe em particular mudam mais, mas faz parte dessas mudanças. Então, por que eu estou dizendo isso? Pode ser que a gente tenha mudanças certo. E que não seja nem o Arthur Gama e o Enzo Bedani. Mas eles estão bem cotados, eles são meninos que merecem a chance. Estamos avaliando vários critérios, né? Tentando montar um draft para poder falar, olha, qual que é a condição real de um do outro, a idade, a estabilidade emocional que já tem, a experiência, mas com certeza será um jovem, porque esse é um dos pilares da montadora nesse momento. Isso para uma das vagas. A segunda vaga? A segunda vaga provavelmente será um piloto experiente. A gente está numa negociação final, óbvio, de valores e de detalhes de contrato, por isso que eu não posso revelar porque não está assinado. Tá. Mas muita gente fala, inclusive, que especula-se que provavelmente será o João Paulo de Oliveira. Tem grande chance de ser. Nós não estamos assinados, mas estamos em tratativa final. Então, até que não é nada escondido, ele está aqui passando o final de semana com a gente, as coisas devem acontecer. Se tivesse certo, vocês seriam o primeiro a saber. Claro. E estão sabendo que provavelmente é isso que vai acontecer de primeira mão. E o Rubinho vai para onde, então? Se não vai estar na full time, onde ele vai correr ano que vem? Aconteceu nesse final de semana aqui em Interlagos algumas novidades dentro da organização, da Vicar, Audastec. E em cima disso, nós fomos com essa novidade, surpreendidos que haverá, segundo a minha conversa com o Lincoln, nesse final de semana, a finalização com 30 carros no grid Stock Car. Então haverá uma redução, não passará mais de 30 carros, certo. Neste momento, pelo menos. Com isso, todas as equipes que já estavam ali asseguradas, com seus 2 carros, etc., nós não temos encaixado uma segunda equipe. Porém, nasceu disso, e já vinha uma conversa, foi procurado pelo Beto Cavaleiro, que também hoje está aqui na Stock Car, muito em função de eu ter vendido a equipe para ele de 2012 para 2013. Pouca gente sabe disso, eu já contei para alguns, mas é sempre bom lembrar. O Beto só existe a Cavaleiro Esportes porque eu vendi uma das 2 equipes de 2012 para 2013 para pagar o primeiro salário de Rubens Barrichello em 2013. Então, quer dizer, eu me desfiz de uma equipe para pagar o primeiro salário. E essa história é engraçada, como vai fechar agora o que eu vou te contar. O Beto me procurou um tempo atrás, eu tenho interesse em fazer um carro, vamos montar uma sociedade. Eu falei, Beto, eu acho que aqui é 2 ou 4. É 2 ou 4, eu não tenho a chance ímpar. Mas está tudo indicando que para nós continuarmos o relacionamento com o Rubens de muitos anos, entendemos que ele ainda tem muito a contribuir, principalmente no desenvolvimento de um carro novo. E tem, obviamente, lenha para queimar, porque ele é um tarado por isso, como eu sempre digo. A gente deve aí, hoje, ser anunciada a equipe full-time Cavaleiro em uma parceria de uma sociedade onde vamos ter 2 pilotos. E aí a gente tem a vaga para o Rubens Barrichello nessa parceria com a Cavaleiro. E como é que vai funcionar? Você ainda vai continuar com ele, trabalhando com ele, ou em relação já vai haver uma pequena separação? Como é que vai ser operada essa nova equipe? Não, essa é uma boa pergunta. A gente tem uma relação que é a mais longeva também da história da Stock Car. Não tem ninguém igual. São 12 temporadas, não só na mesma equipe ou com as mesmas marcas, porque nem é o caso. Eu vejo hoje o Ricardinho e o Daniel se despedindo da Eurofarma, Ricardinho com muitos anos de Eurofarma, mas o Ricardinho um ano veio para nós. Interrompeu aquele ciclo da mesma equipe, ele está com o mesmo patrocinador. E já tinha o Max também, que eu acho que foi o cara que tinha essa marca. Mas tem mais um detalhe, né? Não é só a mesma equipe e o mesmo piloto. É essa relação que você acabou de me perguntar. Sou eu sendo engenheiro dele durante todas as temporadas. Sim, sim. Eu sendo técnico, engenheiro dele e parceiro. E vamos discutir. Eu acho que provavelmente a gente tem chance de continuar, mas pode ser que mude. Pode ser que o organograma da equipe sofra alterações. Pode ser que eu venha a sair um pouco da operação de cuidar de um carro diretamente ou não. Vai depender muito dessa nossa conversa, se nós chegarmos a acordos comerciais, porque também os custos sobem para 2025 e 2026 e sucessivamente. E nós estamos tentando a renovação com os nossos parceiros, com esse incremento de custo que não é só a inflação, né? Todas as empresas, todo mundo espera 5%, o IPCA 4%, 6%, enfim, algo em torno de mais ou menos 5%, mas nós estamos necessitando um pouco mais do que 5%
para o 2025, que as coisas continuem da maneira que foram nessas 12 temporadas. Mas ele deve continuar e eu tenho assim, ainda muita chance de continuar e talvez continuar sendo o engenheiro dele. Acho que é uma vontade. A gente conversou muito nesses últimos tempos e talvez a gente possa até encerrar o ciclo juntos, tanto deu de engenheiro de carro de corrida diretamente, quanto dele na Stock Car, mas ainda tem mais um pouquinho de tempo para trabalharmos aí. Por que se deve essa relação tão longeva, né, e tão positiva entre vocês? Né? Por que é tão fácil trabalhar com o Rubens Barrichello? Fácil não é. Fácil não é e fácil não é com nenhum piloto. Não é que é fácil, assim como para ele também não é fácil trabalhar comigo e não é fácil trabalhar com engenheiros, enfim, e principalmente durante tanto tempo. Fácil não é, mas eu acho que a gente tem uma coisa muito clara da transparência. Mesmo quando tem as discussões, quando tem as faltas de educação de um lado ou do outro, do tipo de ficarmos putos um com o outro, e pô, isso aqui tá uma merda, mas porra, você quer que eu faça o que eu tô fazendo o máximo? E tem essas discussões, é natural, em qualquer relacionamento de longa data, principalmente num ambiente competitivo como é Stock Car. Mas isso começou lá atrás, né, no dia 1, nas nossas atitudes da Full Time com ele, do Maurício com ele, dele com a Full Time, dele com o Maurício. A gente construiu muito sólido isso lá atrás. Então acho que isso que vem segurando mesmo os momentos ruins, como o nosso ano de 2024, que é um ano terrível. Um ano terrível. O ano de Rubens Barrichello com Full Time, Maurício com Full Time com o Rubens, especialmente com o Rubens, é um ano terrível. E do lado está o filho dele, Dudu, que é um ano maravilhoso. Sim. Então assim, as coisas acontecem assim, né? Não tem muito o que fazer. É um ano que as coisas não encaixaram e foi realmente, acho que a nossa pior temporada dessas 12 temporadas juntas. Mas aí é fácil também separar, né? Então quando vem a pior temporada, vamos separar? Ou vamos tentar arrumar e corrigirmos para ter temporadas mais positivas? E o Dudu, né? Nessa conta toda, a gente não está vendo o nome do Dudu. O que pode acontecer com ele? Ele vai ficar junto? Vai sair da estoque? Não, o Dudu está deixando o time por uma decisão pessoal e por um sonho, uma carreira. O Dudu está deixando a Stock Car nesse momento. Deve estar voltando para competir no automobilismo mundial, inclusive, não só europeu. Uhum. Mas ele deve anunciar isso também nos próximos passos. E já tem muitas coisas nos bastidores rolando do que vai acontecer. Mas eu imagino que ele deve fazer esse anúncio logo nos próximos momentos, quem sabe até ainda hoje mesmo, se não durante essa semana com certeza. Mas ele nesse momento está deixando a Stock Car e consequentemente deixar obviamente a Full Time. Mas como eu disse a ele, não é um adeus, é um até logo. Claro. Porque em algum momento ele vai voltar para esse mundo, em algum momento pode ser que ele volte para a gente. E estaremos aqui esperando porque o ano dele foi muito positivo. O ano dele foi muito positivo. Tivemos ainda várias lições de aprendizado dos dois lados, mas aprendemos e ele aprendeu. E eu estou satisfeito com o ano do Dudu Barrichello em 2024. Esses 20 anos que você está na Stock Car, eu não vou te colocar numa saia justa de falar de um piloto, mas cita 3 pilotos que realmente você teve prazer em trabalhar, né? Por mais que o relacionamento, você falou com o Rubens, aquele, né, conflituoso, mas vocês se respeitam muito, mas 3 pilotos ali que você destaca nessa história toda com a Full Time. Os conflitos existem com todos os pilotos, né? Isso é normal, porque a gente não ganha só. Eu costumo dizer para todas as pessoas que são mais próximas e para os pais e tudo, você tá, o pai, automobilismo, quero colocar meu filho para correr aí e tal. Tá preparado para ser um perdedor? Aí o cara me olha assustado, fala, como assim um perdedor? Cara, se ele for muito acima da média, se ele for muito bom, tiver chance de pensar em Fórmula 1 e etc., provavelmente ele vai ganhar 10% daquilo que ele disputar. No automobilismo é assim. Você perde mais do que ganha, né? Nós acabamos de ter. O Gabriel Bortoleto, quantas vitórias teve para ser campeão de Fórmula 2? 2. 2 vitórias. E quantas largadas são? 20 e poucas. Dá 10%. É o número. Entende? Não tem muito. Nós estamos falando daquele último degrau para a Fórmula 1. E foi um fenômeno o ano dele. Como assim? O outro ano de Fórmula 3. O cara administrou, dominou os 2 campeonatos. Mas é assim. Então não é uma coisa que eu invento ou é um jargão meu. É fruto de uma estatística. Então eu gosto de preparar. Mas conflito sempre tem. Te respondendo, o Rubens não pode ficar fora disso. Claro. Porque foi um cara que trouxe... Eu imagino que um pelo menos vai ser dessa conta. Se pode responder, depois eu não estou nem colocando na ordem, mas o Rubens não pode ficar fora disso. Matias Leonardo Rossi assim... foi assim, uma experiência fantástica. Fantástica. Foi uma coisa diferenciada na minha carreira, nos meus anos de Stock Car. Foi uma coisa muito louca.
Eu já era fã do automobilismo argentino como conceito e fiquei mais ainda com essa proximidade dele. E eu brinco com todo mundo, se meu filho um dia quiser começar a correr de carro, com certeza a primeira largada que ele fará num carro será na Argentina. Porque eu entendo que tem um aprendizado muito maior, enfim, tem uma oportunidade, um conceito diferente do brasileiro. Mas o Matias foi um cara muito, como os argentinos dizem no rádio, se você escutar, ele fala assim, el auto está lógico, ou seja, tem muita lógica. Então, eu gostei muito dessa experiência com ele, porque nós começamos bem, tivemos um segundo ano muito ruim, perto das expectativas que nós tínhamos. Ele foi num terceiro ano para a Matheus Vogel, ele volta num quarto ano e foi fantástico. 2023 foi fantástico, nós gostaríamos de ter continuado em 24, eu gostaria de ter trazido ele em 2025, mas ele definiu a sua vida por outro caminho, voltou agora para a TC, para o turismo carreteira, mas esse cara me ensinou muito, no 110 assim, no 360, melhor dizendo, no todo, mesmo quando ele saiu emburrado do autódromo, puto porque tinha classificado em 20º e com respeito, com a sua maneira de ir embora puto pro hotel e voltava no outro dia reciclado. Então deixou um legado para o Maurício e para aqueles que tiveram a oportunidade de trabalhar com ele nesses anos que nós trabalhamos, de outra forma, de outro nível. Eu fiquei assim surpreendido. Achar o terceiro, talvez eu cometa alguma injustiça, mas as pessoas depois talvez sejam críticas de dizer é político ou não. Tem algumas pessoas aí, então eu poderia citar alguns nesse patamar de terceiro, porque de novo, não é só o resultado ou o momento que você está vivendo, é o todo. Eu acho que, sem sombra de dúvida, essa molecada que está comigo nesse ano, eles são 3 meninos que vão fazer história no automobilismo. Eu tive o Gaetano de Mauro em 2019, onde eu falei para todo mundo, esse menino tem todo o potencial de ser campeão brasileiro de Stock Car, porque é muito bom, muito habilidoso. Gostei muito dele, do comportamento, etc. Mas eu vou ser um pouco bairrista no sentido de um histórico e de título e da maneira que a gente venceu. E a gente teve um obstáculo gigante em 2018 e me deixou muito aprendizado, que é o Ricardo Maurício, tricampeão da categoria. Porque também a gente teve um ano desastroso juntos e eu não entendo muito 100% o porquê, mas a gente tinha vencido o Campeonato Brasileiro de Marcas em 2012 sem vencermos corrida. Então isso é o trabalho em equipe, isso mostra que aquele ano a gente carregava 70 quilos de laço de sucesso, então ele saiu líder da primeira corrida do ano e carregou direto. E não tirava nem para a última do ano. Naquele momento que era meio que injusto, né? Foi se corrigindo esse laço de sucesso, as últimas coisas para esse. Então o Ricardinho foi um cara que me fez aprender muito, inclusive com todas as derrotas e adversidades de 2018. Maravilha. Então temos aí Rubens Barrichello, Matias Rossi, Ricardo Maurício, 3 nomes que ainda estão na ativa e muito bem. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui, Maurício. Foi muito legal mesmo e a gente vai continuar te enchendo o saco aí. Sempre mais. que quiser. Ainda tem o nosso bloco de Fórmula 1 que a gente vai falar ainda em breve, porque Maurício também, quem acompanha a gente no Motorsport, na Motorsport TV, sabe bem que ele entende do riscado. Muito obrigado, viu, Maurício? Obrigado a vocês, sempre um barato. Fique ligado, tem muito mais por vir ainda. Ative as notificações, fique ligado que direto aqui de Interlagos, a nossa cobertura mais do que especial nesse fim de semana da Stock Car. Tchau, tchau.